Para a nossa meditação dessa noite, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 6. A palavra de Deus diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós mesmos, vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, aos quais hão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Vamos ter uma breve oração. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha trazer clareza para as nossas vidas, entendimento, para que possamos compreender, ó Pai, o que o Senhor quer nos ensinar, ó Pai. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Pedir para abaixar um pouquinho o retorno aqui que está dando microfonia, por favor. Irmãos, nós vamos falar sobre o legado de Cristo. Nosso texto, esse texto, ele fala sobre o legado de Cristo. Tá? Diante de tudo que temos passado nesses últimos meses, essa é uma boa oportunidade para perguntar, para a gente avaliar as nossas vidas. Para onde eu estou indo? Eu estou no caminho certo? Eu estou indo no caminho certo para chegar lá? Cada dia que passa, cada aniversário, cada mudança de vida é uma chance de nós refletirmos, de nós ajustarmos e, se necessário, começar de novo. Temos estudado a primeira carta de Pedro e uma carta que fala sobre pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão com dificuldades, pessoas que eram perseguidas por causa da sua fé. Nós estamos passando um tipo de sofrimento, mas diferente do que esses leitores da carta sofreram. Eles eram perseguidos por causa da sua fé. Tá? Então, mas eles estavam enfrentando grandes testes, tá? E crescente perseguição. Alguns estavam cansados já de lutar, estavam exaustos mesmo da perseguição que estavam sofrendo. Pode ser que eles estavam exatamente, talvez, onde alguns de vocês estejam hoje, num sofrimento que parece que não vai acabar mais. No capítulo 4, Pedro nos chama para um novo começo, uma nova direção e uma vida melhor. Ele nos chama a entrar na estrada estreita que conduz à vida. Tá? São palavras que nós precisamos ouvir, porque nelas encontramos o quê? Sabedoria sólida para os dias que ainda virão. Nós achamos que essa pandemia trouxe um abalo, acho que em todos os setores da nossa sociedade, e psicologicamente afetou todas as famílias, de uma certa forma. Né? Então, nós temos muito sofrimento ainda que há por vir. Muitas coisas ainda estão por vir. Nós temos que estar preparados para quando esse sofrimento chegar. A palavra de Deus diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também, vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Nós precisamos estar resolvidos, né? Estamos acostumados
fazer resoluções, né, nas viradas de ano. Esse ano eu vou fazer aquilo, aquele outro. Esse ano talvez as nossas resoluções caíram por terra, muitas delas. Nós planejamos algumas coisas e muitas não conseguiram se concretizar. Não porque nós talvez não faríamos, mas porque fomos impedidos de alguma forma. Mas nós costumamos fazer resoluções, e talvez alguns de vocês tenham feito resoluções, o que nós vamos fazer depois da pandemia? Ou já devem estar pensando, quando chegar a vacina, que nós pudermos retomar a vida novamente ao normal, o que nós vamos fazer? Talvez alguém esteja pensando, né? Como nós vamos lidar? No entanto, Pedro está falando aqui de uma lista talvez de curto, não está falando, né, apenas de uma lista a curto prazo. Eu vou fazer isso, eu vou viajar, eu vou fazer aquilo, né? Quando ele diz armai-vos também do mesmo pensamento, ele está dizendo o quê? Usando um termo militar, que denota que um soldado preparado para uma batalha está nos chamando para preparação séria do que está por vir. Eu acredito que muito do que tem acontecido são sinais dos fins dos tempos. Tá? Pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus, pelos acontecimentos que têm acontecido, acredito que já são alguns princípios dos sinais. Então, a tendência é que o sofrimento ele venha a crescer, principalmente para os cristãos, para aqueles que permanecem fiéis na fé. Então, nós temos que nos armar como um soldado que vai para a guerra defender a sua pátria. Nós temos que estar preparados para isso. E muitas vezes um soldado tem que pagar com a própria vida, né? Na guerra. Ele deseja, então, que nós vivamos o quê? Pela causa maior, que é o quê? A promoção do Evangelho, que fala do nascimento, da morte, da ressurreição, da ascensão de Cristo, que veio trazer salvação para aqueles que estavam perdidos. A proclamação do Evangelho. E mesmo que isso venha a custar a nossa vida terrena, né? Porque Pedro apela para nós por causa do quê? Do legado. O que Cristo deixou por nós não pode ficar do jeito que está. Nós temos que espalhar essa boa nova, porque nós não sabemos quem é o salvo, quem não é. Então, cabe a nós a proclamação do Evangelho. E por causa disso, nós temos uma importância nesse papel, né? Que é a proclamação do Evangelho. Então, nós temos que ser esses soldados preparados, armados, que vai para essa guerra. E nos dias atuais vão sofrer muitas retaliações, muitas perseguições. As palavras no final do versículo diz assim, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então não significa que nós não tenhamos pecado porque nós sofremos, não. Sabemos por experiência própria que nós vamos continuar lutando contra o nosso pecado. A nossa perfeição não será totalmente alcançada até que nós alcancemos a glória, até que Jesus venha. Quando nós receberemos o quê? Nossos corpos gloriosos, né? Como diz lá em Tessalonicenses, aqueles que estão vivos, né, terão seus corpos transformados. Então, e aqueles que já morreram serão ressuscitados. Então, o que Pedro está querendo dizer? Primeiro, Pedro está dizendo, as pessoas que sofrem e morrem por Cristo são pessoas que finalmente obtiveram a sua vitória sobre o quê? Sobre o pecado. Muitas vezes, como eu já falei aqui, nós nos entristecemos, sim, na separação de um ente querido, de alguém que nós conhecíamos, que partiu dessa vida terrena. Mas se ele partiu em Cristo, acabou a batalha dele contra o pecado. Terminou. Ele venceu. Ele venceu. Lembre-se que, mesmo que o sofrimento e a perseguição tire, né, a nossa vida, a nossa vitória contra o pecado, finalmente estará alcançada. Né? Você alcançou o seu destino final. Segundo lugar, pode ser que a pessoa que está disposta a sofrer por Cristo tomou a decisão de segui-lo, né, seguir no seu caminho, em vez do caminho do pecado. Adotar essa mentalidade é o primeiro passo aqui para nos tornarmos realmente livres do pecado. Tá? Livres do pecado. O sofrimento nos leva à maturidade. Ele nos amadurece.
não podemos derrotar o pecado em nossas vidas a menos que estejamos dispostos a lutar uma batalha real contra o pecado. Eugene Peterson, um pastor, ele escreveu assim: já que Jesus passou por tudo que você está passando e muito mais, aprenda a pensar como ele. Pense em seus sofrimentos como um desprendimento daquele velho hábito pecaminoso de sempre esperar conseguir o que quer. Então você poderá viver seus dias livres para buscar o que Deus deseja, e em vez de ser tiranizado pelo que você deseja. Então, faça, esteja de fato preparado, se arme para a guerra, esteja resolvido e faça uma pausa, faça uma pausa. No tempo, o versículo 2 e 3, diz assim: para que no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para teres executados a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Nós estudamos no capítulo 2, versículos 11 e 12, uma orientação similar a essa. Pedro volta a falar, volta a dar um comando para que nós deixemos essas coisas de lado. O princípio é simples: nós não podemos seguir ao Senhor e continuar vivendo no mundo. Não tem como, não tem como. Devemos romper de uma vez por todas com o mundo. Eu quero dizer o que com isso? Da maneira como as pessoas vivem no mundo. Tá? Pense em um atleta olímpico. Um atleta, vamos dizer assim, de alto nível, um campeão olímpico, vamos falar. Para competir num nível tão alto, ele precisa o quê? Ele precisa escolher o que ele quer para a vida dele. Ele precisa renunciar um monte de coisas, desde o refrigerante que ele tem que deixar de beber. Ele tem que abrir mão, renúncias, E ele não pode viver uma vida como as pessoas normais vivem. O atleta, ele tem que se destacar, ele tem que se reservar para que ele seja campeão. Eles ficam longe de drogas, álcool, não é qualquer medicamento que ele pode utilizar, porque pode gerar o doping e isso causará o afastamento total dele. Então, eles precisam dessa renúncia. Ele precisa proteger o seu corpo. E eles são cuidadosos sobre o quê? Com quem eles estão, para que a sua reputação também não seja manchada. Os campeões fazem escolhas difíceis, escolhem um caminho diferente de outros. E a fraqueza comum na nossa sociedade é a falta de autocontrole. Nós temos a tendência de seguir a maioria, seguir o fluxo nos nossos dias. Nós queremos ser legais, queremos estar entre os influenciadores, queremos que as pessoas estejam curtindo as nossas postagens, estejam comentando, nós queremos estar por cima, Queremos as últimas novidades. Como resultado, isso pode ocasionar o que? Um aprisionamento dos nossos filhos, uma pressão para os nossos filhos. Talvez os pais, mães, nunca estão em casa para cuidar, dos seus filhos. Comprometemos o quê? Nossos valores, gastamos às vezes mais do que nós temos ou mais do que precisamos gastar. Fazemos isso por quê? Porque nós queremos ser pessoas que estão no topo, que são bem vistas pela sociedade, pela comunidade. A Bíblia nos diz que nós temos que escolher um caminho. Qual caminho nós vamos trilhar? Pois a soberania de Deus, ela não isenta a responsabilidade do homem. O homem escolhe, ela não isenta. E o homem, ele é condenado pelos seus pecados, por suas obras. O homem, ele é condenado por suas obras. Nós podemos dedicar-se ao caminho da santidade ou ao caminho dos prazeres mundanos. O argumento de Pedro é simples. Todos nós já experimentamos um caminho de prazer. Todos nós já tentamos encontrar felicidade, seja seguindo o nosso coração, seguindo os nossos hormônios, trabalhando sem parar, usando algum tipo de medicamento, algum tipo de química, usando algum tipo de droga ilícita ou lícita, todos já procuraram felicidade em alguma coisa que não seja em Cristo. A Bíblia diz que isso não funciona.
Talvez vai funcionar por um período, vai te trazer um momento de prazer, né? E depois vem a depressão. Depois você pode dar algumas risadas, se divertir por alguns momentos e depois você vai cair numa depressão profunda, num vazio. E com isso, o que acontece? Nós perdemos o respeito daqueles que nos cercam, destruímos as nossas famílias, ficamos sobrecarregados com dívidas, temos uma profunda sensação de vazio e invalidamos o nosso testemunho como cristãos. Se nós não rompermos totalmente com buscas mundanas, podemos chegar a um ponto aqui insustentável. Um filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard, ele conta uma parábola sobre os desastrosos, né, efeitos de não matar os desejos da carne, né? De não deixar o modo de vida anterior a Cristo. Numa primavera, né, um pato estava voando com os outros patos ao norte, pela Europa, e durante um voo ele desceu para um curral. E havia patos domesticados naquele curral, e ele gostou, né? Tinha um milho bom, ele ficou lá 1 hora, depois ficou lá um dia, ficou uma semana, foi passando o tempo, aquele pato que estava voando rumo ao norte, se acomodou de tal forma lá, antes que ele percebesse, havia passado 1 mês. Ele amava a boa comida, e então ficou todo o verão naquele lugar. Um dia no outono, quando os mesmos patos voltaram, voavam para o sul, novamente, por cima daquele mesmo curral, e ele lá no chão, ele ouviu os patos e ele sentiu uma estranha sensação de alegria e desejou voar com aqueles outros patos, desejou voltar com a sua família. E aí ele tentou, né? Mais uma vez, com um grande bater de asas, ele ergueu o voo para se juntar aos seus antigos camaradas, mas aí ele descobriu que ele não conseguia voar mais que a altura da cerca. E aí ele não conseguia voltar. Então ele descobriu que a boa comida, a não prática do voo, fez com que ele se tornasse macio, pesado, e ele não conseguiria subir mais. Ele voltou ao celeiro e disse, bem, minha vida aqui está boa, comida é boa, está tudo tranquilo. Cada primavera e outono, os patos iam e vinham, para o sul e para o norte. Né? E ele ouvia o gasnar dos patos selvagens. Seus olhos brilhavam por um momento e ele começava a bater as asas. Mas finalmente chegou o dia em que os patos selvagens voaram bem em cima e praticamente o chamaram de volta. E ele praticamente não ouviu mais aqueles patos, ele não prestou atenção. Na verdade, ele não conseguiu mais ouvir os patos voando em cima do celeiro. Pense então, um outro exemplo, nas pessoas andando, descendo o rio, numa correnteza, e aquilo divertido, e você vai naquele bote para lá e para cá, e tá legal, tal, e você se distrai e não percebe, e de repente está indo, e de repente você não está remando, e a hora que você se deu conta, a cachoeira está chegando, e você começa a remar contra freneticamente, mas você não vai conseguir remar mais. De repente, você descobre que não dá mais tempo e a correnteza os tem nas suas garras. Sua boa vida está para acabar. Existem escolhas que precisam ser feitas. Escolhas sérias, escolhas difíceis. Quanto mais você espera para romper com o pecado, mais difícil será. Mais difícil será. Então, diante de uma ruptura com o pecado, de uma aproximação de Cristo, espere o quê? Espere uma resistência. Olha o que diz o versículo. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. O apóstolo sabe que não é popular seguir o caminho de Cristo. Ele vê 2 níveis de resistência. O primeiro deles, as pessoas ficarão surpresas, seus amigos, família, as pessoas próximas mesmo, ficarão confusos com a sua mudança de vida. Eles não conseguirão entender o porquê
você não quer estar nos mesmos lugares que eles, porque você é mais santo do que eles, ou eles não entendem que você não aceita mais os valores que eles aceitam. Então, se prepare para o quê? Para essa resistência. Vai haver uma resistência da família, dos amigos. Então as coisas podem piorar. Eles vão difamar você. Eles vão chamar de puritano, fanático. Eles vão falar desmanche prazeres. Eles vão falar pelas suas costas, vão dizer que você é um hipócrita, vão chamá-lo de julgador, de juiz. Eles podem até acusá-lo de discurso de ódio e podem romper laços com vocês. Eles podem romper. Eu estava tentando procurar uma figura que todos conhecessem, né, uma figura pública que foi humilhada por sua fé, né, e foi difícil. E aí eu pesquisando, conversando com um com o outro, achei alguns ícones norte-americanos, alguns atletas, mas eu falei, não adianta nada eu falar deles e a igreja não vai saber quem é. Mas tem alguns, né? E aí eu lembrei de uma banda de rock que encerrou, acho que em 2001, a banda chamada Raimundos. E o vocalista era Rodolfo Abrantes, né? Eles tinham uma música conhecida chamada Mulher de Fases. Então você precisa ter uns 30 anos para conhecer mais ou menos a banda. Se você é mais novo, você não vai conhecer também a banda, tá? Porque ela terminou em 2001. E ela terminou simplesmente por quê? Porque o Rodolfo, ele aceitou seguir a Cristo, confiou sua vida a Cristo. E isso trouxe uma repercussão gigantesca na mídia na época e perdurou por alguns anos, né? Rodolfo, ele foi difamado, ele foi maltratado, caluniado, e as pessoas não aceitavam o fato dele ter saído da banda. E não só isso, eles não aceitavam ele ter uma fé em Cristo, ele ter abandonado a vida antiga dele. Eles não aceitavam isso. Embora, né, ele tenha sido caluniado por ter saído da banda, a principal calúnia que ele sofreu foi sobre sua fé. Olha como é irônico isso. Quantos artistas famosos que a gente fica sabendo que estão envolvidos com todos os tipos de coisas ilícitas, com o uso de drogas ilícitas, com comportamentos imprudentes, perigosos e ilegais, mas as pessoas não falam nada sobre isso. O que elas vão falar? Vão falar daquele que decidiu seguir a Cristo, aquele que diz que ama Jesus. E ele foi perguntado, né? Por que você não continuou na sua banda? Ele respondeu que quando ele tocava as músicas da banda, aquilo remetia à vida antiga que ele tinha. E a nova vida dele com Cristo não permitia mais que ele fizesse parte daquilo e nem das músicas que remetia ao tipo de vida que ele levava. Ele teve um rompimento completo com a vida antiga dele. Ele rompeu completamente com a vida anterior. E nós precisamos, muitas vezes, romper completamente com as nossas vidas anteriores, antes de Cristo. Não adianta a gente deixar uma cordinha lá para querer voltar, falar, não, vamos deixar ali aberto, porque a gente não sabe, né? Quem sabe, a gente não sabe o dia de amanhã. Tem gente que fica pensando assim. Por quê? Porque não confiou completamente sua vida a Cristo. Está tentando ajudar Deus ainda a resolver a sua vida. Hoje, há crentes que realmente seguem Cristo são retratados na mídia como estúpidos, como pessoas de cabeça vazia, são ridicularizados, fracos, inimigos, inimigos de pessoas decentes, né, eles falam. Não devemos o quê? Nos surpreender com essas coisas. A tendência a isso é intensificar. Cristo nos avisou que não seria fácil. Não seria fácil. E não vai ser. A tendência é aumentar. É aumentar. Você ser chacoteado por ser cristão. Esse rapaz da banda, ele hoje é um pregador do evangelho, né? Ele proclama o evangelho, ele conseguiu romper com a vida antiga dele.
Nós precisamos enxergar não só aqui, horizontalmente, a vida terrena. Precisamos enxergar o quadro todo, né? Criação, queda, ressurreição e consumação. Nós precisamos ver o que Deus preparou, o todo que Deus preparou. Porque se alguém alguém se moveria deliberadamente o quê? Na direção que vai ser tão difícil, né? Por que eu vou seguir a Cristo se eu vou sofrer? Por quê, né? Pedro responde: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Aqui nós temos a palavra pregado, evangelho pregado a mortos, né? E é a mesma interpretação que nós utilizamos no domingo anterior. Não fala de mortos, que foi lá dando uma segunda chance. Cristo, na parábola do rico e do Lázaro, ele é bem claro que não vai haver segunda chance. Não vai ter outra chance. Então, os mortos, aqui que eles estão se referindo, são aquelas pessoas que ouviram o evangelho e já faleceram. Tá? Já faleceram. Talvez pessoas que sofreram perseguição, não aguentaram a perseguição e morreram durante a perseguição. Tá? Então, ao longo da epístola, Pedro confronta, né, e encoraja essas pessoas às quais ele escreve como um pastor carinhoso, porque ele sabe as dificuldades que eles estão passando, e ele está a par, então, da perseguição que eles suportam. Tá? Então, essa frase aqui, vivos e mortos, tem um sentido literal, pois a referência é em relação ao dia do julgamento, quando todas as pessoas, aquelas que estão fisicamente vivas e aquelas que já morreram, comparecerão diante de Cristo, serão julgadas. Sobre os mortos que ouviram o Evangelho, a melhor interpretação, né, há várias interpretações, mas a melhor interpretação é que os mortos são aqueles, como eu disse, que cristãos que ouviram o Evangelho e creram no Evangelho enquanto estavam vivos, mas depois faleceram durante o período de sofrimento. Pergunta que eu faço para vocês. Você busca o quê? A aprovação de Deus ou do mundo? A maioria das pessoas vivem para o momento. Eles querem aprovação imediata. Não, eu preciso ser aprovado agora. Não, depois não, eu quero agora. Pedro nos incentiva a ver o quadro todo. Buscar as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Isso é a aprovação de Deus. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E, para finalizar, meus irmãos, nós estamos atravessando a pandemia. Estamos passando bem. Graças a Deus, a nossa igreja não tem um caso de contaminação. Muitas famílias sofreram. Nós sabemos que há talvez manipulação de números, não sabemos, mas pode haver. Tá? Mas, independente disso, 100 mil mortes, né? São muitas vidas que foram ceifadas, independente do que elas morreram, se for complicação, do que foram muitas vidas. E um dia todos nós vamos morrer. Todos nós vamos passar dessa vida, seja com uma doença, seja de velhice, um dia nós vamos chegar ao fim. Como que você está se preparando para esse fim? Como que você tem cuidado? O que você tem pensado todos esses meses que nós ficamos sem congregar? Qual a importância disso na sua vida? Como que você vai continuar a sua vida a hora que voltar ao normal? Esse texto ele está nos encorajando a começar os dias tomando uma decisão de confiar em Deus e sermos fiéis a Ele. E não importa o que o inimigo traga contra nós, porque nós vamos estar armados com o mesmo pensamento de Cristo. Reserve um tempo todos os dias. Fale com Deus, se encontre com Deus, ore, leia a Bíblia, porque Deus vai falar com você através da palavra de Deus, através da Bíblia. Se você não lê, você vai querer que Deus se revele a você? Ele não vai. Ele deixou aqui a revelação dele. Nós precisamos ler a Bíblia para que Deus fale conosco. Reserve esse tempo para conversar com Deus, para ouvir a Deus. Assim como você reserva tempo para outras coisas. Reserve um tempo para isso. Estabeleça metas substantivas. O puritano Jonathan Edwards, ele escreveu resoluções, para a vida dele, mais de 70.
como viver sua vida. E ele revisava suas resoluções todas as semanas. Eu vou falar apenas 5 resoluções. Depois os irmãos podem procurar em sites que tem lá mais de 70 resoluções. 5. Resolvi procurar obter para mim tanta felicidade no outro mundo que eu puder, com todo o poder, força, vigor, veemência, sim, violência que eu for capaz, que eu possa conduzir a mim mesmo ao esforço em toda forma em que eu possa ser solicitado. 2. Resolvi perguntar a mim mesmo, no final de cada dia, semana, mês, ano, o que eu poderia, sob qualquer aspecto, ter feito melhor. Isso foi lá em janeiro de 1723. Resolvi nunca fazer qualquer coisa que viesse em outro, que visse em outro. Eu encontraria ocasião apenas para desprezá-lo ou para pensar alguma maneira muito mesquinha dele. Resolvi nunca fazer nada por vingança. Resolvi nunca fazer qualquer coisa que eu temesse fazer, se esta fosse a última hora da minha vida. E por aí vai. São mais de 70, eu acho que 70 resoluções. Você pode ler, é muito enriquecedor você ler o puritano Jonathan Edwards, que foi aquele mesmo caso que eu citei, que a sua descendência tiveram presidentes, governadores, deputados, parlamentares, pessoas tementes e fiéis a Deus, seus 700 descendentes. O ponto aqui é que nós precisamos ser decididos sobre o nosso crescimento espiritual. Você provavelmente tem alguns objetivos para o pós-pandemia. Você deve estar imaginando, a hora que passar tudo isso, a primeira coisa que eu quero é férias, né? Alguns de vocês devem estar pensando. Outros podem estar pensando, não, vou viajar, vou para a praia, né? Saudade da praia, né? E jogar futebol. Nós fazemos planos, nós fazemos projetos, nós temos ideias, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, né? Devemos então lembrar o que Jesus nos disse. De que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Concentrar-se no físico, sem fazer pelo menos igual no espiritual, é imprudente. Então nós devemos fazer planejamento espiritual também. O crescimento espiritual deve ser planejado. Esse ano aqui eu vou ler apenas 5 livros da Bíblia, mas eu vou ler e esmiuçá-lo, ler palavra por palavra, a ponto de eu me enriquecer, né? Não simplesmente, vou ler 5 vezes a Bíblia. Não. Leia de maneira que você cresça, para que o Espírito Santo te abençoe, para que você entenda o que a palavra de Deus quer dizer para você. Já posso dizer, não vai ser fácil. Nós temos uma batalha, mas é uma batalha que vale a pena lutar. O ganho, né, vale o sacrifício. Então, como soldados de Cristo, em qualquer batalha nós devemos ser diligentes, focados, preparados. Nós devemos ver além de nós mesmos, devemos entregar totalmente a meta. E a melhor hora para começar é agora. Não adianta esperar passar a pandemia. Comece enquanto há tempo. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a nos fortalecer e a crescer espiritualmente.